Ok. Olá, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula de quarta-feira, né, que iniciamos falando a respeito da doutrina do Espírito, né, tivemos a oportunidade de ver aqui que pode ser conhecido como duas doutrinas. Aliás, a doutrina pode ser conhecida com dois nomes diferentes: paracletologia e pneumatologia, o qual já foi definido. Nós paramos aqui na parte do Espírito Santo nos Evangelhos, né, que começa a mostrar a, a atuação do Espírito Santo na história, né? No texto bíblico a gente vai ver o Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Eu vou dar só uma passada aqui nos Evangelhos, porque a gente já viu isso na quarta-feira, mas só para recapitular, o Espírito Santo nos Evangelhos, a sua atuação, né? Ele não. Jesus foi apontado por João Batista como aquele que havia de batizar com o Espírito Santo. Então a gente vai ver o Espírito Santo sendo mencionado dentro dos Evangelhos, também por meio de João Batista. Como a gente vem fazendo nessas aulas aí, a gente vai também hoje ler bastante Bíblia, até porque tem poucos slides hoje, então para a gente poder render um pouquinho mais, é interessante a gente ler o texto bíblico e poder se aprofundar um pouquinho. Vamos aproveitar, mesmo não estando assim 100% com a saúde, vamos tentar aqui se aprofundar um pouquinho mais, né, dentro daquilo que Deus nos permitir. Tá? Então, Mateus 3,11 vai dizer o seguinte: eu batizo com água. Olha João falando. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, ou seja, nos evangelhos está sendo compartilhado aqui a respeito de um espírito. Ele está se referindo, né, ao batismo dele, mas ele está dizendo: olha, vai vir um após mim. Né? Ele se refere a Jesus e ao Espírito Santo, porque, como nós já vimos, Jesus ele fala para os seus discípulos, ele orienta os seus discípulos: olha, é necessário que eu vá, para que eu possa enviar o Consolador. Então, é esse Consolador, é esse Espírito que tem atuado de Jesus para cá mais intensivamente, né? A gente colocou outro texto aí de Atos dos Apóstolos, Atos 2, né? Eu quero ler também, fazer questão da leitura desse texto também. Na quarta-feira nós não fizemos, mas hoje iremos fazer. Atos 2,4 vai dizer: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Como já falei, o livro de Atos, né, tem o nome como Atos dos Apóstolos, mas alguns estudiosos eles se referem e dizem que poderia ser chamado como o livro de Atos do Espírito Santo, porque a gente vê a atuação intensa do Espírito por meio da vida dos apóstolos. A gente vê o evangelho sendo propagado de forma tal, a salvação em Jesus Cristo, de forma tão profunda, que poderia ter sido chamado de Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está atuando intensamente, não só no Atos, mas hoje também, nos dias de hoje, ele continua atuando, né, na vida do ser humano, na humanidade. Outro ponto: Jesus foi levado pelo Espírito Santo, foi levado ao deserto. Então, assim, Mateus ele relata isso, que quem conduz o Espírito Santo quem conduz Jesus ao deserto é o próprio Espírito Santo. Então, ou seja, a gente está vendo a atuação dele nos evangelhos. Jesus ofereceu-se em sacrifício na cruz pelo poder do Espírito. Nós lemos esse texto, mas eu vou ler aqui novamente, né? Hebreus 9,14. Ele diz assim, ó: imagine como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, ou pelo poder do Espírito Santo, isso vai variar da versão bíblica que você tem na mão. Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Então, aqui o autor de Hebreus, né, vai afirmar que Jesus se ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo poder do Espírito Santo, né?
Então, ou seja, ele vai lá e tem um ato nobre em favor da humanidade, em favor dos homens. A gente sabe que a gente não merece, não merecíamos, mas ainda assim, Jesus vai lá e se entrega, mas cheio do Espírito Santo também. E aí fica aquela questão, né? A gente sempre fala que, poxa, como que eu vou entender, como que eu vou compreender de que maneira eu posso ser mais intenso para cumprir a vontade de Deus? Queridos, para você cumprir, para eu cumprir a vontade de Deus, é necessário que a gente seja mais intenso no nosso relacionamento com Ele, com a Sua palavra, como já falado aqui em alguns momentos, e repetidas vezes, é, dentro da teologia sistemática, a gente deu um panorama da teologia sistemática, podemos ter a oportunidade de ver que ela é dividida em tópicos de alguns assuntos que estão pertinentes ali dentro da palavra de Deus. A gente viu um dos tópicos foi a bibliologia, né? A necessidade e a importância que temos de estudar a Bíblia, né, por completa, entender tudo que está ali inserido, escrito, não só da humanidade, mas a respeito de Deus, a respeito de todos os seus propósitos, das suas vontades. Então, a gente consegue entender um pouquinho a importância disso tudo. Então, para a gente ter uma vida mais intensa com Deus, a gente precisa se relacionar com essa palavra, né? Aí vimos aí dentro da teologia sistemática ainda a questão da teontologia, da cristologia e agora da paracletologia ou pneumatologia. A gente vai vendo a respeito de cada uma das pessoas na Trindade, a importância que é cada uma na sua função, né? A gente entende que são três pessoas, mas um único Deus atuando e operando, porque Deus é um só, né? Então, assim, a gente consegue começar a compreender um pouco mais. Eu sei que existem coisas, existem situações, textos que às vezes é difícil para nós, como seres humanos, compreendermos, mas o Espírito Santo está aí para esclarecer a nossa mente, esclarecer a palavra ao nosso coração, né? Até porque Jesus falou sobre isso, que ele deixaria o Espírito Santo e ele nos ensinaria a andar segundo a tua vontade. Então, dando só um panorama do que a gente já falou até aqui mais uma vez, para poder corroborar com essa necessidade que temos de nos envolver com a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus e, acima de tudo, conhecer também a pessoa do Espírito Santo. Ele atuou poderosamente nos evangelhos, ele continua atuando, ele atuou poderosamente no Atos dos Apóstolos, e assim, ele quer te usar. Mas para você ser usado por ele, para eu ser usado por ele, precisamos nos colocar à disposição dele. Precisamos nos colocar sensíveis a ele. Então, mais um dos pontos aqui da atuação do Espírito Santo nos evangelhos é: Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Então, ou seja, a gente vê o Espírito atuando na Bíblia do começo ao fim. Como eu falei, já falei, às vezes a gente não vai ver ali no Antigo Testamento claramente a expressão Espírito Santo, né? Mas a gente vai ver que ele está atuando, o Espírito do Senhor, ele está atuando. Quando um profeta é usado, o Espírito Santo está atuando na história, tá agindo ali para falar, para chamar a atenção, para ensinar, para mostrar que existe uma saída para nós, existe uma solução para tudo aquilo que nós precisamos de resposta. Então, querido, você que tem a chamada de Deus para sua vida, você que sabe o que Deus quer fazer através da sua vida, tenha como mais do que importante um relacionamento com Deus, porque certamente você vai conhecer a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas só conhecemos essa vontade boa, perfeita e agradável quando nós nos colocamos à disposição, tá? Aí aqui a gente passa para o Espírito Santo no ato dos apóstolos e nas epístolas. Os dons foram os dons do Espírito Santo foram manifestos. Poder do alto, extraordinário vindo do céu. A gente vê aqui em Atos como foi esplêndido a descida do Espírito Santo. De que maneira Deus falou poderosa com as pessoas, com os seres humanos, a ponto de milhares de almas, de milhares de vidas se converterem a esse Deus. Então, assim, é o poder do Espírito, é a presença dele, é esse Deus maravilhoso
que nós precisamos buscar. União, né? O Espírito Santo estabeleceu a união entre os crentes. Então, ou seja, pessoas estavam unidas pela por conta da atuação do Espírito Santo. A diferença entre esse período de atividade do Espírito Santo e os outros períodos já mencionados acha-se no fato de que Cristo já havia completado o seu trabalho, já havia preparado o caminho para a vinda do Espírito Santo. Então, ou seja, aquilo tudo que ele já havia falado com os seus discípulos, ele dá uma ordem, né? Olha, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido pelo poder do Espírito. Esses homens estavam reunidos, unidos ali em oração, e de repente um vento invade a casa, enche todos eles com o poder, línguas são repartidas. Então, assim, pessoas são tomadas pelo Espírito Santo. Então, assim, é necessário, amado. Por que que acontece isso? Porque Jesus já havia completado a sua obra, o que ele tinha vindo fazer, e já estava enviando o seu Espírito para que ele pudesse iniciar o trabalho de ensino e de convencimento ao ser humano, tá? Os nomes do Espírito Santo. Aí eu voltei um pouquinho, né? Se vocês verem, eu voltei um pouquinho. Espírito de Deus, né, no Gênesis, nomes que você vai encontrar dentro da palavra de Deus, na Bíblia. O Espírito de Cristo, Romanos 8, 9. Depois vocês parem para esses aqui e leiam com calma. Espírito da vida, Espírito da adoção de filhos, Romanos 8, 15. Então, assim, a gente vai ver. O livro de Romanos também fala, assim, de diversas maneiras acerca da ação desse Espírito. É algo, assim, também maravilhoso para se conhecer. Depois para com o tempo, porque, assim, a nossa aula, irmãos, é algo, assim, bem rápido. A gente tenta ser o mais didático possível para poder passar tudo aquilo que tem a respeito, e a gente não consegue passar tudo, porque vai muito além, né. Eu estava conversando com a pastora Sandra, o tempo que a gente tem aqui é muito curto, e ela até estava falando: "Poxa, está conseguindo dar em 1 hora, o que às vezes dá num seminário inteiro em 6 meses, em 1 ano". E não é que a gente está dando, a gente está dando uma passada, uma pincelada bem rápida, aquela coisa assim, bem rápida. Para quê? Para que vocês possam se aprofundar. Eu vou disponibilizar o material, leiam, se aprofundem nessa questão. Aquilo que Deus tem para fazer na vida de vocês depende de um relacionamento com Ele. A escola de missões, ela não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso, porque você, achei a pastora e o pastor Marcos gente boa, eu vou fazer lá, eu gosto da Peniel. Não, você está aqui porque eu creio que Deus tem um propósito para a sua vida, um despertamento para esse tempo, um despertamento de se aprofundar na palavra, para você ser bênção na mão dele. O Espírito da graça, né, ele é o Espírito da graça, ele faz com que pessoas achem graça em nós. O Espírito da glória, que Deus é esse? Então, assim, são alguns nomes que o Espírito Santo tem, e teria aqui muitos outros, né, para se para fazer referência à pessoa do Espírito Santo. Os símbolos, esse aqui também é interessante de se ver. Os símbolos que a gente pode ver dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, que representa a pessoa do Espírito Santo. A gente vai ver o vento, né? Vamos ler aqui, vamos ler, aproveitar o nosso tempo, para também não ser omisso no tempo e fazer a coisa correndo, não precisa correr tanto, né? Então, João 3,8 vai dizer: o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Cara, que coisa poderosa. Como que a gente explica? A gente vai ver uma situação, se não me falha a memória, Nicodemos, né, que vai lá questionar Jesus, e Jesus vai falar para ele: é necessário nascer de novo. Né? É necessário nascer da onde? Do Espírito. Nicodemos quase entrou em parafuso, irmãos, com essa questão de um novo nascimento. Não era que ele tinha que voltar para o ventre da mãe, mas nascer do Espírito.
E aqui o texto de João vai dizer a respeito do vento, né? O vento sopra onde ele quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, para onde vai, também é capaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então, eles fazem uma referência ao Espírito Santo em relação ao vento. A gente pode voltar lá em Atos mesmo, a gente vai ver que, como um vento impetuoso, encheu o lugar, encheu a casa, e foram vistas línguas repartidas de fogo, né? Então, assim, a gente vê a atuação do Espírito Santo, tá? Então, às vezes, você vai se perguntar assim: aonde que está o Espírito Santo? Se pensar como o vento, da onde ele vem, para onde ele vai, você não sabe discernir, você não sabe dizer. Para na porta da sua casa, na janela, num dia que estiver ventando, e tenta perceber da onde que vem o vento. Não vem, tu só sabe que ele está entrando, né? E às vezes, se tiver um corredor, tu tem uma janela e uma porta nos fundos, faz um vento cruzado, que a gente fala assim, nossa, que coisa maravilhosa. Tu não consegue entender como é que pode. Ele entra na janela, entra pela porta, cruza a casa. Então, assim é o Espírito Santo querendo atuar na vida do ser humano. Ele vem e atua, e ponto, tá? Outro ponto interessante, ele é conhecido também, um símbolo conhecido é a água, né? O Espírito Santo também pode ser, a gente pode ter como referência a água, o óleo, o óleo da unção, o óleo do Espírito. Então, ou seja, também a gente tem essa referência como símbolo, né, para a pessoa do Espírito Santo. A pomba, a gente vê no batismo de Jesus, né, o próprio João falando a respeito da pomba e da voz que ele ouvia falar: este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer, né, em quem tenho alegria, né? Ele viu como uma pomba pousar sobre ele. Selo, vamos ler aqui sobre o selo, Efésios 1:13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então, quando a gente crê em Cristo, a gente recebe o selo, a gente é selado, né? Às vezes tem muita discussão, eu não lembro se está aqui nos próximos slides, mas em relação ao batismo com o Espírito Santo e fogo. Foi até um texto que a gente já leu, né? E o batismo é esse selo, é você receber o Espírito. Quando você entende e reconhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador, o Espírito Santo começa a habitar na sua vida, né? E o fogo vai ter uma outra referência, é a purificação, né, daquilo que nas nossas obras, a purificação daquilo que precisa ser mudado, ser tirado. Então, ele vai atuar em várias frentes. Ele vai nos selar com a tua presença, com a presença do seu Espírito, e também vai nos guiar de maneira com que aquilo que não pertence a ele saia da nossa vida. E fogo, o fogo que purifica, o fogo que queima, que arde, é fogo. Ele também tem como referência a sua pessoa, o fogo, tá? Então, assim, Atos 2 novamente, a gente vai que voltar aqui e vai ver essa referência muito claramente, né, da atuação do Espírito Santo. Ele diz assim, ó: então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. É, aí para quem é mais pentecostal, vai entender que o falar em línguas é a evidência principal para que você esteja sendo selado pelo Espírito Santo. Enquanto, na verdade, a gente vê aqui que em Efésios que ele já nos selou quando nós, né, aceitamos Jesus. A línguas, o dom de línguas vai ser somente mais uma manifestação dos dons do Espírito Santo. E que a Bíblia vai dizer, o próprio Paulo vai dizer que esse é um dos menores, né? Um dos menores, porque
o Espírito Santo tem vários dons para distribuir para nós. E a gente vai ver aí mais à frente, se eu coloquei o texto aqui, a gente vai fazer questão de ler o texto para a gente poder compreender um pouquinho mais essa questão, tá bom? Então, pense nisso, amados. Essa importância de conhecer o Espírito Santo para o propósito que Deus tem para a sua vida. É necessário, que a hora que você tiver dificuldade, você vai saber e vai lembrar que você tem um Espírito que te guia, um Espírito que está aqui para te ensinar. Na hora que tiver que tomar uma decisão difícil, ele vai ser quem vai te direcionar e vai falar assim: olha, Letícia, Sandra, age dessa forma, porque essa forma é a forma que agrada a Deus. Esse Deus quer nos ensinar, amados. A obra do Espírito Santo. Veja a obra que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é o agente da salvação. Ele convence, revela a verdade e realiza o novo nascimento. Gente, a Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A gente, por mais que a gente queira, né, enfeitar as nossas palavras, a nossa forma de, de pregar, de ensinar, por mais eloquente que a gente queira ser na apresentação do Evangelho, quem vai convencer o homem é o Espírito. Por isso a necessidade de conhecê-lo. Porque se a gente se aprofundar, de repente a gente vai falar só uma palavra e a pessoa vai se converter. Às vezes a gente vai ter uma atitude, um gesto, né? Porque há diversas situações, a gente não tem como limitar Deus, a gente não tem como colocar Deus numa caixinha para dizer assim, olha, vai ser desse jeito, não tem como. Às vezes a pessoa não quer ouvir aquele tanto de palavras que a gente está para falar, ela quer um abraço. E às vezes um abraço dado na unção do Espírito, na direção do Espírito, ele fala muito mais do que muitas palavras. Porque às vezes a pessoa estava só querendo um abraço. E quando você tem isso como atitude, aquela pessoa sente o poder de Deus. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é interessante a gente observar as maneiras que Deus tem para poder atrair o homem. Então, o Espírito Santo é o agente da salvação. Ele convence, ele revela, é ele quem fala para nós que a casa não está arrumada, que as coisas estão fora de ordem. É ele que nos convence para uma nova vida, para um relacionamento com Deus, para uma transformação. Outro ponto, o Espírito Santo é o agente da nossa santificação. É ele quem vai nos conduzir por um caminho de santidade, por um caminho de purificação. Então, se relacionar com ele é fundamental. Aí você vai ver em Gálatas 5, 22. Acho que isso aqui eu tinha colocado errado. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Gálatas 5, e acabou que eu nem corrigi, irmãos. É isso mesmo, 5, 22. Em algum outro momento eu coloquei 6, 22, mas não tem, né? Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Não há lei, amado. Então pensa, o Espírito Santo é o agente da nossa santificação. Ele vai nos preparar para que possamos ser amáveis, para que tenhamos alegria, para que sejamos pacificadores, para que sejamos pacientes, né? Para que sejamos bondosos, fiéis, mansos e para que tenhamos domínio próprio. Por que isso? Aí eu penso aqui, por que essas coisas? Porque essas coisas estão interligadas diretamente no nosso comportamento. Então o Espírito Santo ele tem poder para trabalhar na nossa vida a ponto de mudar o nosso comportamento. Então aquilo que eu teria uma reação talvez agressiva, eu vou ter que ter uma reação de amor. Quando, né? Aí eu tenho que abrir o parênteses aqui, quando eu me coloco à disposição desse Espírito, quando eu me submeto a ele, quando eu conheço essa palavra e entendo que por mais que a pessoa tenha me tratado mal, eu preciso demonstrar o amor de Jesus. Tá vendo a importância que é
o relacionamento com o Espírito Santo, você vai entender que não é você que convence ninguém. Quem leva o homem, conduz à salvação, que convence, é o Espírito Santo. Mas você vai entender também que ele está atuando no nosso comportamento humano, para que possamos apresentar as características e qualidades que Jesus Cristo tem. Porque imagina, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito se repetir pelas igrejas. Essa pergunta é básica. O que Jesus faria em meu lugar? Que reação Jesus teria, né, nesse momento? Então, assim, nós como cristãos, nós como portadores da palavra de Deus, portadores da palavra que pode levar o homem à transformação, nós precisamos entender que se submeter ao Espírito Santo vai atingir diretamente no nosso comportamento. Gálatas, amados, 5, 22, 23, não está aqui por acaso. Se você ler mais à frente, você vai ver, ó, olha só, repetindo, 23, mansidão e domínio próprio. Não é lei contra essas coisas. A lei contra alguém que quer amar demais? Não é lei. Tu não está impedido a amar ninguém. Aqueles que pertencem a Cristo, 24, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Está vendo a ação do Espírito, querido? É diretamente no nosso comportamento. É diretamente naquilo que nós temos como seres humanos, nossas características. Então, ou seja, submeta-se a ele. E aí a gente vai ver o quanto Deus vai ser poderoso para atuar em nossas vidas. O Espírito Santo é o agente divino para o serviço do Senhor, para nos fazer testemunhar, para proclamar a palavra de Deus e operar os milagres de Deus. Quando nós entendemos isso, nós podemos prontamente, né, compreender que Deus quer agir, que Deus vai nos usar de alguma forma, né? Então, assim, é necessário, irmãos, se submeter ao Espírito Santo para que possamos conhecer a sua vontade, tá? E assim cumprir a vontade dele. E assim cumprir a vontade dele, né? Então, assim, se submeta ao Espírito, se coloca à disposição dele, para que ele possa agir sobre tua vida. Irmãos, me dá um minutinho aqui só para eu pegar a chave aqui do meu carro que o meu funcionário levou. Mica, pega o controle ali, pega a chave com o menino ali no portão. Só rapidinho, tá? E é assim, a gente vai entender essas coisas mais brevemente, né, a respeito do Espírito, quando a gente compreende a ação dele, a ação dele em nossa vida, quando nós nos submetemos a ele. Pega do controle, tá? Vamos seguindo aqui. Esse? Então, assim, próximo ponto, ser cheio do Espírito Santo. Como? Pastor, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Ser batizado com o Espírito Santo. Esta é a obra de lavagem e purificação, realizada pelo Espírito Santo. Lembra que a gente viu lá? E aí a gente vai entender como ele está agindo em nossas vidas. Vamos voltar aqui no texto de Mateus 3,11, só para a gente voltar aqui e falar um pouquinho mais a respeito disso. Olha só, João está dizendo assim: ó, eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, que é Jesus, né? Alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo. Ele vai te selar com o Espírito Santo. E com fogo. Ele vai te purificar. Ele vai tirar todas as obras ruins e vai te purificar, né? Então, assim, ser cheio do Espírito Santo é se submeter a ele. Se a gente parar para pensar,
Só no que vimos aqui, até aqui, nesse momento, a gente vai ver que ser cheio está ligado diretamente à submissão, à sujeição a esse Deus, à sujeição a essa palavra, né? Esta é a obra de lavagem e purificação realizada pelo Espírito Santo. Ele nos lava, ele nos limpa, ele nos purifica. Então, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, Letícia, para que você possa ser cheia do Espírito Santo, é necessário se submeter a Ele, se submeter à Sua palavra, porque é por meio da palavra que nós vamos criando o entendimento de termos uma vida mais próxima daquilo que Jesus tem para nós. Doutrinas sobre o batismo com o Espírito Santo. Tradicionais sensacionistas, tradicionais não sensacionistas, e pentecostais e neopentecostais, né? Para os tradicionais sensacionistas, é uma doutrina que acha, que acredita que o Espírito Santo não batiza e não atua mais, né? Os tradicionais não sessionistas é como se fosse o batista, o renovado, que entende que o Espírito Santo não cessou, ele continua selando a humanidade, ele continua convencendo o homem do pecado. E os pentecostais e neopentecostais, né, o nome já diz diretamente, a atuação, o negócio assim, desculpa o termo, é frenético, é fogo o tempo inteiro, é glória e aleluia, aquela coisa toda que a gente já sabe, né, para o neopentecostal. Mas aí a gente vê, será que o Espírito Santo está hoje, cessou, ele não atua mais? Né? O nome diz diretamente. Ou será que ele ainda está atuando? Será que ele ainda está operando? Ou será, né? As duas vão corroborar uma com a outra aqui, a não cessacionista e pentecostal, porque a gente entende que o Espírito Santo ainda atua, o Espírito Santo ainda age, opera, né? Então aqui também é uma questão de fé, de conhecimento, de relacionamento, e a gente também não, eu procuro não criticar o que as pessoas pensam nesse sentido, né? Porque é cunho pessoal, fé, amado, é uma coisa que a gente tem que ter, mas tem coisas que a gente tem que é cunho pessoal. Eu creio desta forma. Só quem pode convencer a crer diferente é o Espírito Santo. Se eu e você nos colocarmos submissos e sujeitos à vontade dele, a gente vai crer da forma perfeita, da forma ideal, da forma que Deus quer, né? Da forma equilibrada, tá bom? Renovados, né, que somos nós. Então, o renovado e o tradicional não sensacionista corroboram do mesmo pensamento. O batista, ele é renovado, tá? Então, assim, eles corroboram desse mesmo pensamento, só que é mais equilibrado. Ele é aquela coisa mais. Apesar de que a gente olha para algumas igrejas batistas hoje, é totalmente diferente do que se via 10, 20, 30 anos atrás, né? Elas já são bem mais. Estão mais para pentecostais do que para aquela coisa do equilíbrio, aquela coisa toda, né? De esperar a ação do Espírito. Então, assim, são situações que a gente vê, são algumas doutrinas que permeiam sobre a sociedade, sobre o meio evangélico, que vai direcionando, às vezes, o ser humano, né? E aí, para a gente não ser levado por vento, por ventos de doutrinas, é importante a gente conhecer a palavra de Deus e encontrar em Deus um equilíbrio. E o Espírito Santo está aí para isso, porque Jesus falou que ele nos ensinaria, tá bom? E nos ensinaria a compreender de forma correta aquilo que é verdade, aquilo que vem do trono de Deus para nós. Batismo com fogo, o batismo, ação com o Espírito Santo, salvação, igual a selo, propriedade. O batismo, ação com fogo, condenação, igual ao inferno, juízo de Deus, vem de Jesus. Então, assim, o batismo com fogo vai purificar, irmãos. E se o homem não estiver disposto, é condenação, é inferno, é juízo de Deus, né? Ele se manifesta como fogo, sim, para atuar no meio do teu povo e tudo. Mas na hora, aí é que a gente volta lá em Mateus 3:11.
para a gente poder compreender isso, né? Olha o selo. Eu, quando reconheço Jesus, eu sou selado, sou batizado com o Espírito Santo. Ainda que eu não tenha evidência nenhuma, eu tenho o Espírito Santo. Isso é uma discussão, às vezes, ainda no meio cristão. As pessoas ainda ficam em questionamentos sobre isso. Mas quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, né, de fato e de verdade, eu sou selado pelo Espírito. Eu recebo esse selo do Espírito, né? E aí vamos pensar no batismo com fogo. É aquele que vai purificar. É aquele que vai dizer, olha, como que está a sua obra, como que está a sua vida. Tá bom, querido? Algumas pessoas pensam que o batismo com fogo é o mesmo que o batismo com o Espírito Santo, mas no texto em questão são dois batismos diferentes. De qualquer jeito, os dois estão ligados à obra de Jesus. Isto é, quem é salvo será marcado, selado pelo Espírito Santo. Quem não é, será, infelizmente, queimado no inferno. Então, ou seja, está tudo ligado, porque Jesus veio para todos, veio para toda a humanidade. Não tem A, não tem B, não tem C. Ele veio para todos os homens. Quem quiser pode se encontrar com ele, tá? Mas quem não quiser, infelizmente, vai ter o juízo. E a Bíblia fala sobre isso, tá? Não é o nosso tema aqui, mas eu estou só colocando isso aqui para ficar como referência a respeito da pessoa do Espírito Santo, né? Mas você vai poder ter uma abrangência maior na escatologia, para poder compreender um pouco mais dentro do estudo do fim das coisas, né? Do Apocalipse, aí você vai começar a poder compreender um pouco mais a respeito disso. Os dons espirituais, vamos lá para os dons? Aí a gente vai ver aqui nos dons alguns pontos importantes que o Espírito Santo está atuando. Vamos ver aqui o capítulo 12. Vamos lá. Paulo está dizendo assim, queridos, capítulo 12, verso 1. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continue confusos. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Tá vendo? Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviços, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos. Alguns são chamados como conselheiros. A outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá a grande fé. Olha. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. Então a gente começa a ver os dons. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou não, ou de outro Espírito. Então, é o dom de discernimento. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. E a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Então, ou seja, irmãos, a gente vai ver aqui na manifestação dos dons, né? A gente pode, tem outros textos aí, tem um 14 também, que a gente poderia se aprofundar, mas para a gente pensar. Ele está falando ali do discernimento. Às vezes a gente está na igreja, as pessoas querem porque querem. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Não, peraí, calma. Você já recebeu o Espírito Santo. Porque as pessoas associam o batismo à manifestação do dom de línguas. Mas já parou para pensar que Deus pode estar te dando, quando você recebeu Jesus na sua vida, o Senhor já te deu o dom do discernimento, o dom de cura. Olha, que coisa maravilhosa. Então, às vezes, isso é confuso na nossa cabeça. A gente não consegue compreender a grandeza, a plenitude, a maneira como o Espírito Santo está agindo e atuando.
Então, assim, a gente tem que parar para pensar, para raciocinar acerca dessas coisas. Eu não preciso ficar desesperado. Ah, pastor, tem pessoas que ficam angustiadas. Ah, pastor, toda vez que chamam aqui na frente para batismo com o Espírito Santo, é porque a expressão, às vezes, utilizada não é a expressão correta. Irmãos, vamos, vem aqui para frente, que gostaria de orar por você para que você possa receber os dons do Espírito, né? Porque o Espírito Santo você já tem. A partir do momento que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você já recebe o Espírito Santo. Então, a manifestação de um falar em línguas estranhas é só um detalhe a mais. Não é que você está sendo batizado ali, não é? Ah, é a confirmação. Querido, Deus pode te usar de outras formas. Deus pode te usar para curar. Deus pode te usar para aconselhar. Então, são essas coisas que a gente tem que pegar, né, e enxergar a importância do relacionamento com a palavra de Deus. E conhecer, sim, as pessoas da Trindade. Conhecer Deus Pai, conhecer Jesus Cristo e conhecer o Espírito Santo, tá? Vamos ver aqui Romanos 12. E eu pensei que eu não ia falar tanto, já estou até além da conta, né, irmãos? Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vou parar aqui, não vou nem continuar, não. Aí tu pensa, Deus quer fazer uma metanoia, Deus quer mudar a sua vida por completo, para que você possa compreender a maneira que esse Espírito age e opera. Aí no verso 6, vamos lá. Olha, verso 5 vai dizer assim: assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Olha como que é interessante. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Olha que coisa maravilhosa, gente. Você já parou para pensar? Dom de contribuir, o que, que é isso? Você tem que dar com generosidade, ter hospitabilidade, né? É coisa assim maravilhosa. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável, coerente, consciente de quem nós estamos servindo, de a quem nós estamos servindo. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. São dons do Espírito que estão aí, ó, à nossa disposição para serem manifestos na humanidade. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apegue-se firmemente ao que é bom. Que coisa maravilhosa. Que Deus é esse? Então, assim, a importância de conhecer o Espírito Santo vai nos fazer entender que precisamos nos relacionar com Ele, para que possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Né? Então, assim, é Deus que opera em nós todas essas coisas. É Deus quem nos ajuda por meio do Espírito Santo. Certos dons podem operar num crente de modo regular. E um crente pode receber mais de um dom para atendimento de necessidades específicas. O crente deve desejar dons, e não apenas um dom. Né? É interessante. Vamos ler aqui, vamos voltar aqui lá em Romanos 12. Eu anotei errado. Calma aí. Romanos 12.
Eu anotei errado esse aqui. Ah, não, é 1 Coríntios, oh Jesus. 1 Coríntios 12:31. Vai dizer assim, ó. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhe mostrar um estilo de vida que os supera demais. Então, ou seja, vou voltar aqui rapidinho, ó. No 30. Todos temos o dom de cura. Todos, é uma pergunta, todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em línguas diferentes? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Aí no 31, Paulo vai dizer assim aos Coríntios: portanto, deseje intensamente os dons mais úteis. Ou seja, falar em línguas é maravilhoso, é lindo, tá? Mas você e eu não entendemos, a não ser que o Espírito Santo nos dê o discernimento e entendimento para a interpretação. Então você pode ter um dom, mas como você pode ter vários dons no Espírito Santo. Então ele está aqui nos incitando, né? Portanto, deseje intensamente os dons mais úteis. O que a igreja precisa hoje? Para pensar, querido, nessa aula de hoje. O que a igreja precisa hoje? De pessoas que tenham discernimento. Para quê? Para poder ensinar bem, para poder aconselhar bem. O discernimento é um dom que vai nos fazer compreender a igreja num todo, mas dentro daquilo que é a vontade e a permissão de Deus. Então, às vezes, a gente está em busca de algo, não desmerecendo, algo que a Bíblia fala que tem para nós, mas que é para gente. Falar em línguas nos edifica. Pô, legal, lindo, maravilhoso. Mas eu, como pastor, se Deus me concedeu o dom de discernimento, na hora de eu dar um aconselhamento, vai ser diferente. Você no campo missionário, se Deus te conceder o dom de discernimento, né, o entendimento, o dom de cura, vai ser algo extraordinário. Porque Deus vai falar assim para você: olha, pode ir lá naquela casa. Aquela casa está precisando da minha ação, eu vou agir hoje. E aí Deus vai falar para você: olha, pode colocar a mão, porque eu vou curar. E você vai ter ousadia e coragem, porque você está alinhado naquilo que é a vontade de Deus. Então, o relacionamento com esse espírito, né, não é jargão, isso aqui não é falácia. O relacionamento com esse espírito vai te fazer compreender perfeitamente a vontade de Deus. Ainda que eu não entenda, mas Deus vai fazer de tal forma que ele vai realizar e eu vou sair daquele lugar maravilhado, porque ele é Deus, porque ele quer fazer. Mas se a gente buscar, né, conscientemente, Senhor, me ajuda. Eu quero ir para o campo missionário, mas eu preciso do dom de discernimento, eu preciso que o Senhor se manifeste na minha vida e buscar e me relacionar. Deus pode te dar, querido. Tá bom? Relação dos dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, o apóstolo Paulo apresenta uma diversidade de dons que o Espírito concede aos crentes. Nesta passagem, ele não descreve as características desses dons, mas noutros trechos das Escrituras temos ensino sobre os mesmos. Portanto, os dons podem ser divididos em dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração ou iluminação. E aqui a gente encerra. Amém? Então, assim, eu espero que tenha sido prazeroso esse momento aqui para vocês, né? Quem tiver pergunta, daqui a pouco a pastora vai estar abrindo para perguntas. Eu espero poder ter sido útil na vida de vocês. E mais uma vez, falo para vocês, procure se relacionar com esse Deus, porque certamente ele vai se manifestar na vida de vocês. Amém? Está encerrado aqui, pastora.